Gente, bom dia, a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora, sempre, acalmando o teu coração, consolando o teu coração, caminhando com você e que você se sinta abraçado pelo amor de Deus, que o amor de Deus te abrace, te envolva, que você sinta o peso da generosidade desse amor de um Deus tão poderoso, de um Deus tão gracioso. Eu estou aqui hoje porque eu tenho um recado para você. Nós estamos vivendo esse momento de mundo pandêmico, o Brasil passando por tantas dificuldades e nós estamos aqui hoje num número muito reduzido de pessoas. Hoje só está eu aqui e a Camilinha, por conta da orientação do nosso prefeito, por conta do decreto municipal, por conta de todas aquelas informações que você tem recebido e você está a par. Então hoje, de um modo diferente, eu estou aqui iniciando esse encontro, essa reunião, e eu queria fazer só uma oração e depois eu vou deixar você com um louvor que foi gravado alguns dias atrás, algum tempo atrás, e você vai celebrar ao Senhor com a gente nessa manhã, e eu volto daqui a pouco, mas antes eu queria orar com você, orar pedindo para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê este domingo de graça, de bênção. Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado, Deus tem feito da maneira dele e nós confiamos nele. E que você tenha um domingo abençoado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar, consagrando este momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja com a gente, que Deus use a minha vida para falar com você, que você seja ministrado nesses louvores que nós vamos estar juntos, participando, entoando, em comunhão, você aí na tua casa, nós aqui louvando ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por esse privilégio que é estarmos, Senhor, reunidos, cada um em seu lar, cada um em sua casa, mas no mesmo objetivo, no mesmo foco, numa mesma direção, em comunhão, porque isso eu entendo de comunhão, muito embora nós não possamos estar presencialmente juntos, eu sei que o Senhor nos une num só Espírito. Eu te peço nessa hora que o teu bom Espírito esteja com a gente, que o Senhor nos dê uma reunião maravilhosa, debaixo da tua proteção, do teu amor e da tua unção. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu volto daqui a pouco com vocês. Louvem ao Senhor. Dê toda a honra, toda a glória para Ele. Somente a Ti. Não há outro igual a Ti.
Senhor. Adore ao Senhor, dê toda a honra para Ele. Cante aí, onde você estiver, diga: Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Aleluia. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida louva. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Tu és o Santo é teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós reconhecemos que o Senhor é grande, poderoso, digno de toda a honra e toda a glória. Olá, meus irmãos. A paz esteja convosco. Que Deus possa te alcançar onde você estiver nos assistindo. Seja sentado no sofá, seja deitado na sua cama, seja no carro. Que em nome de Jesus você possa sentir a presença do Senhor. Que em nome de Jesus você possa lembrar todos os dias de glorificar e exaltar o nome dEle. De entender que a glória precisa ser dada para Deus. Que o domínio, tudo é para Deus. Talvez na sua cabeça agora que as coisas estão começando a querer voltar, você acha que, não, agora eu vou poder voltar a trabalhar, agora eu vou poder voltar a fazer isso, agora eu vou poder voltar a fazer aquilo, e comece a ter a falsa sensação de que você está no controle. Lembre-se de dar o controle nas mãos de Deus. Ele vai cuidar de você, Ele vai te proteger. Lembre-se sempre de confiar no Senhor, não na força do seu braço, não naquilo que você sabe fazer ou naquilo que você pode fazer. Lembre-se que o Senhor continua no controle de tudo. E tudo o que Ele quer é tocar a sua vida, transformar a sua vida, usar você. Mas Ele também quer te proteger. Não tenha medo, não tenha medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não importa que eu estou no vale da sombra da morte. O que importa é que eu estou andando e o Senhor está cuidando de mim. Por isso tenha certeza disso, que o Senhor vai cuidar e vai te proteger em o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar a Ele. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos nele. Aleluia, Pai. Senhor, é o motivo da nossa alegria. Nós confiamos em Ti, Senhor. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso tão no coração. Achei alívio e libertação.
eu posso ver, em ti eu posso eu confio em ti, eu confio. Cante a sua confiança nele. Eu confio em ti, eu confio. Eu confio em ti, eu confio. Eu confio em ti, eu confio. Pode parecer que é Eu confio em ti, eu confio. Eu confio em ti, eu confio. Eu confio em ti. Escudo e proteção. Acima. Se entrega ao Senhor. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. A força me faz ver. Posso ver. E em ti eu posso confiar. Cante comigo, eu confio. Eu confio. Eu confio em ti. 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 Deus te abençoe, meu irmão. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Amém. Mais uma vez, bom dia. Que o Senhor Jesus esteja com você, te abençoando e te guardando. Chegou o momento de nós agora adorarmos a Deus e glorificarmos o nome de Deus de uma maneira que nós estamos acostumados a fazê-lo, que é entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e algumas pessoas, eu acredito até de um modo correto, elas gostam de dizer assim: nós não estamos entregando, nós estamos devolvendo, porque tudo que nós temos, absolutamente tudo que nós temos, vem da mão do Senhor Deus, vem das mãos de Deus para mim e para você.
a saúde que você tem, a disposição que você tem, a sabedoria que você tem, o espírito de liderança que Deus te deu, ou às vezes a maneira que Deus colocou você, se você não é um líder onde você trabalha, mas a maneira de você executar o teu trabalho, ou seja, tudo é de Deus para nós. E eu sempre me lembro daquele texto de Davi, né? Quando ele, entregando das ofertas para a construção do templo, ele deixa muito claro que tudo vem das mãos de Deus. Então esse momento é um momento de nós devolvermos a Deus aquilo que Deus tem nos dado. Muitas coisas Deus tem nos dado. E eu de verdade, e isso não é uma coisa que está se tornando mecânica ou uma coisa mecânica, eu não quero nem que você pense assim, mas nós pastores, nós temos no nosso coração muita gratidão, gratidão a você, irmão, irmã, gratidão aos membros dessa igreja que têm sido fiéis nos dízimos, nas ofertas, e eu gosto também de usar muito, e você tem visto isso nesse tempo todo, a palavra generosidade. Tem sido generosos mesmo no sentido de entregar, de devolver a Deus aquilo que Deus tem dado para a gente. E que o Espírito Santo de Deus, Ele te abençoe e Ele te faça esse ser humano generoso mesmo, que descobriu pela experiência própria, não por uma experiência terceirizada, que melhor é dar do que receber em todos os sentidos, não só aqui na questão das ofertas, dos dízimos, mas se Deus Ele te deu recurso para você abençoar outras pessoas, você vai descobrir que isso é uma palavra de Jesus para o nosso coração ou para os nossos corações, que realmente ela funciona. Há um tempo atrás, quando o Marcelo falou na escola bíblica a respeito de finanças, em uma das parábolas que ele trouxe para nós como aprendizado na escola bíblica, o Marcelo deixou muito claro isso no final da aula, naquele bate-papo com a gente, sobre essa questão de nós ajudarmos, termos no coração essa disposição de sermos generosos. Que Deus, então, Ele conserve você assim. E o nosso coração, como pastores dessa comunidade, dessa igreja neste local aqui na cidade de São Bernardo do Campo, nós só temos que agradecer a Deus porque você tem entendido, você tem compreendido isso. E a gente que fica aqui, trabalhando aqui, a gente percebe a alegria que os irmãos vêm aqui. Ninguém vem aqui forçado, as pessoas que aqui eles preferem vir e trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, eles vêm com um coração feliz, do mesmo modo quando nós tínhamos o culto presencial. Me lembro que quantas vezes as crianças, elas vêm correndo aqui quando o pastor fala, olha, chegou o momento de ofertar, e eles pedem com entusiasmo, né, um dinheiro, uma moedinha que seja, e eles correm aqui na frente para abençoar o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te recompense, que o Senhor te pague, nós não temos como fazê-lo. Pastor Ivaldo, na semana passada, ele já deu uma dica sobre os nossos projetos, na nossa construção. Em breve você vai receber notícias, vai poder ver as coisas. E eu agradeço a Deus por você irmão, por você irmã, que tem sido pessoas, ou uma pessoa extremamente generosa com a casa de Deus. E você pode ter certeza, você está abençoando muitas pessoas. Essa obra está aberta e por estarmos abertos, você está abençoando muitos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus faça descer chuvas de bênçãos sobre você. É o desejo do meu coração, para você, para mim, para nós. Aqui do meu lado direito, o Banco do Brasil, você já está ciente disso que nós sempre falamos. Do meu lado esquerdo, o Bradesco, onde nós temos a nossa conta no Pix, o cadastro no Pix, a nossa chave é o CNPJ. Então, você que faz transferência, se você sentir à vontade dessa forma, essa que é do lado esquerdo é a nossa conta do Bradesco. E o Banco do Brasil, para quem vai fazer uma transação normal, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero orar por você nesse instante. Quero orar pedindo para que Deus, Ele abençoe você, sempre, hoje, em todo momento, em todo instante, em cada segundo da tua história e da tua existência. Vamos orar então? Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos diante da tua presença, mais uma vez nós estamos diante do teu altar,
Senhor é um Deus presente. A gente não ora para um Deus distante, não, porque como nós cantamos, o Senhor é um Deus de perto. Aliás, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. O Senhor habita em nós. E no meu coração, Senhor, hoje existe gratidão pela generosidade dos nossos irmãos. No meu coração existe gratidão pela fidelidade dos nossos irmãos e irmãs. E a minha oração nesta manhã é pedir que o Senhor os abençoe. O Senhor conhece tudo, absolutamente tudo, todas as orações que são feitas, as orações que são verbalizadas com som, com vozes, e aquelas que são feitas no interior e na alma. O Senhor conhece tudo, e nós sabemos então que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que chuva ou chuvas abundantes de graça, de poder, de prosperidade seja sobre as nossas vidas. Que nós possamos sim ter condições, ter recursos para abençoar o reino de Deus, abençoar aquele que está precisando, aquele que está necessitado. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, consagra todo dízimo e oferta, e abençoa todo ofertante, todo dizimista, na nossa igreja, dessa comunidade. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero ler um texto agora para o nosso momento da ministração da palavra, para estudo da palavra de Deus. No segundo livro da Bíblia, bem facinho de achar, o livro do Êxodo, no capítulo de número 14, provavelmente é uma história que você conhece, você já ouviu alguém falar a respeito dessa história, e eu quero ler do verso 1 até o verso 14, e com base nessa história de hoje, nesse texto sagrado, eu quero falar sobre quando eu e você, quando nós temos que exercer a nossa fé e crer no impossível. Quando nós temos que exercer a nossa fé e crer no impossível, algo que está fora do curso natural das coisas, da vida. E o texto diz assim no verso 1, eu vou ler do 1 até o verso 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Houve uma mudança da parte de Deus. E acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos e cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Agora olha o que Deus diz para Moisés: todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E o texto no final diz: e assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia, porque eles haviam permitido que eles saíssem. E disseram: o que foi que fizemos? E aqui eu abro um parênteses para dizer que é possível pessoas que façam o bem se arrependerem do bem que foi feito. E foi isso que Faraó procedeu, a forma que ele procedeu. O que foi isso que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Ele levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros.
cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavalheiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e eles os alcançaram quando eles estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ou seja, eles estavam exatamente aonde Deus queria que eles estivessem. Foi isso que aconteceu, eles estavam ali. E quando, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E eles já foram tomados por um sentimento de terror e aterrorizados, eles clamaram ao Senhor. O verso 10, o último versículo, aliás, a última frase, as últimas duas palavras do versículo. E disseram a Moisés, no 11: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Já lhe tínhamos dito lá no Egito. Essa conversa já tinha acontecido, ou havia acontecido no Egito. Já tínhamos dito a você lá no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Essa conversa já tinha então acontecido. Verso 13: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. E o 14 fala assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Desde cedo, desde menino no Evangelho, criança no Evangelho, eu aprendi, ouvindo nossos pastores ensinarem, os meus pastores, pessoas que me influenciaram na minha peregrinação espiritual, que a nossa relação com Deus, ela tem que ser baseada na seguinte e única verdade: nós temos que crer que Deus existe, crer que Ele é real, crer que Ele é uma pessoa, alguém que nos vê, alguém que nos enxerga, alguém que contempla as nossas manifestações de alegria ou alegrias, e as nossas manifestações de tristezas, de frustrações. Mas acima de tudo, nós temos que crer no Deus, e neste Deus, ou em um Deus, o único Deus, que Ele tem toda a capacidade de nos socorrer. Quando o escritor de Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, no verso 29, ele vai falar para a gente dessa história, deste momento da história de Israel. Ele nos traz uma informação, ele faz uma afirmação. O escritor de Hebreus diz assim: pela fé, é a afirmação que ele faz, pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho. E quando eu li esse texto aqui de 11:29, a minha mente, o meu coração, a minha alma, estudando, eu fico imaginando algumas coisas, porque o texto que eu li com você, e quando eu disse para você que a conversa que eles, o jeito que eles trataram Moisés, e a conversa que eles tiveram com Moisés ali de frente ao mar, naquele
momento onde eles se sentiram encurralados, eles disseram assim: olha, nós já dissemos a você lá no Egito, nós queremos ser escravos do que morrer no deserto. Só que aqui o escritor de Hebreus diz assim: eles atravessaram, ou seja, eles acabaram no momento de olhar e perceberem os Faraó e os seus exércitos, ou o seu exército no encalço. Isso trouxe terror para eles e talvez lembranças de todos aqueles anos que eles estavam escravos do Egito. Isso causou pavor neles e eles titubearam em certo momento. E Moisés, com toda expertise, com todo uma forma de liderar que marca o meu coração e me chama a atenção, que ele se acalma, ele não fica irado, e ele tem a certeza, pela fé, do que Deus irá fazer, porque aquela ordem é divina, e Deus havia prometido, e Moisés então vem com uma boa palavra para acalmar aqueles israelitas, e tentar tirar deles aquele peso de angústia e de medo dentro do coração. E ele diz assim: e pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. E quando os egípcios tentaram fazê-lo, eles morreram afogados. Sabe, gente, eu costumo falar aqui na nossa igreja, quem é membro aqui da igreja, e já me ouviu pregar várias vezes, sabe que eu falo isso sempre, que nós somos, às vezes a sensação que eu tenho é que nós repetimos muitas coisas, nós somos papagaios no sentido espiritual, repetidores de muitas frases, de muitos clichês, que na verdade não são clichês, mas na nossa mente às vezes funciona como clichês. E falamos e talvez não consigamos explicar ou mesmo vivenciar aquilo que nós falamos. E fé, como diz aqui o texto, é crer naquilo que os nossos olhos humanos e naturais não alcançam. Fé, como diz o escritor de Hebreus, ele classifica, ele traz a explicação: fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Mas então fé é crer naquilo que os nossos olhos não conseguem tocar e enxergar. Fé no impossível, já que a minha proposta aqui hoje é falar sobre quando eu e você temos que exercer fé e crer no impossível. E fé no impossível é crer naquilo que está fora de toda coisa ordinária da vida, de toda ordem natural. Fé fora do que é ordinário na vida é sobrenatural. É ação que vem dos céus, é ação que não se explica com a razão e com a lógica humana. E quando a gente olha essa história, não tem como a gente não agir e não pensar e não trazer para essa história uma categoria de sobrenatural. Porque o Mar Vermelho se tornar em terra seca, o mar, como diz o salmista, converteu o mar em terra seca. Essa questão do mar se tornar um caminho, uma terra seca, não fazia parte do ordinário destes homens, não fazia parte do ordinário de Faraó, de Moisés, dos israelitas e de todos que ali estavam e testemunharam isto. O Mar Vermelho, ele se abrir em terra seca e do lado direito se tornar uma parede de água ou de águas, e do lado esquerdo do mesmo modo, isso está fora do ordinário. Era sobrenatural. E pensando nisso, eu fico imaginando que talvez você que está me vendo aqui falar hoje, dia 28 de março, talvez você, de 2021, talvez você me veja num outro período, num outro dia, num outro ano, num outro mês, eu não sei, mas talvez que você que está me vendo falar agora,
você possa dizer para você assim, que existem muitas situações, muitas, que nem eu e nem você nós conseguimos escapar das dificuldades e dos problemas. Não tem como a gente fugir desse problema. E eu digo isso pensando exatamente nessa história. Os egípcios vindo atrás, com o faraó arrependido de um bem que ele tinha realizado, ter deixado o povo sair do Egito, depois de tanto tempo escravizados. De frente deles o mar. Eles estão vivendo uma situação de total impossibilidade, eles estão vivendo essa situação de total perigo, que não tem como eles escaparem, e por conta disso, quando nós passamos por momentos assim, a nossa alma ela geme, a nossa alma ela treme, a nossa alma ela se angustia. Quantas situações nós passamos, quantas angústias nós enfrentamos, quantos problemas nós passamos. Mas quando eu olho para uma história como essa, e quando eu olho para um Deus que age tão fora do natural, do ordinário, de um Deus que tem tanto poder de fazer coisas que o mundo e o homem não conseguem entender, eu fico pensando que em Deus, eu e você, em Deus nós podemos superar todos os nossos problemas. Em Deus nós podemos superar todas as nossas dificuldades. Em Deus nós podemos tirar do nosso coração todo sentimento de dúvida, todo sentimento de dúvida. Em Deus eu fico imaginando também, gente, que nós precisamos aprender a usar dessas situações, de dilemas, de interrogações, de preocupações, de angústias, de medos, todas elas, todas essas situações, tudo esse conjunto de coisas, como fatores que nos motivem. Aí você vai dizer assim, poxa, mas como motiva? Como ser motivado por isso? Nos motivar a orar mais, por exemplo. Porque infelizmente muitos agem assim, e muitas vezes nós agimos assim. Nós oramos muito quando temos muitos problemas. Nós oramos com muita força, com muita disciplina, quando existe uma guerra ao nosso redor. Nós oramos com muita dedicação quando a gente percebe que não existe mais da nossa parte o controle, não existe mais da nossa parte como nós resolvemos os problemas. E aí, quando a gente percebe que tudo se tornou um caos, o navio vai afundar, então a gente ora mais. Mas a gente pode usar isso como um fator motivacional para isso e buscar mais a Deus. Talvez alguns digam assim, poxa, mas isso é errado. Eu já li até algumas pessoas falando que mesmo o Senhor Jesus, na hora que ele estava no jardim do Getsemane, olha, eu vou tomar muito cuidado, porque talvez alguém possa dizer, poxa, você está dizendo uma heresia. Eu estou dizendo que não é de todo ruim quando você ora mais, não, de forma alguma. Ah, mas só ora porque está difícil, mas você está orando, e quem sabe nesse momento de entrega, de busca, você vai se permitir a ser tratado pelo Espírito de Deus, e mudar a sua forma de ser, mudar a maneira de você buscar a Deus. Eu já ouvi alguém dizer um dia, que Jesus também no momento que ele estava lá no horto, no Getsemane, ele orou com muito mais intensidade. O que não pode acontecer em hipótese alguma, é nós deixarmos com que tudo que está à nossa volta, todas as dificuldades, essas dificuldades venham silenciar em nossa alma, venham aplacar em nossa alma a fé, a esperança, num Deus que pode todas as coisas. Essas dificuldades, elas não podem aplacar e roubar de nós a capacidade de nós olharmos pela fé e crermos que Deus é o Deus do impossível, que o nosso Deus é o Deus do impossível, crer que Ele é realmente o Deus que faz o impossível a cada um de nós.
Aí eu digo uma coisa para você, e talvez você possa estar pensando: pastor, mas isso não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Se um dia alguém disser para você que é fácil, eu te dou um conselho: não creia, porque não é fácil. Porque não é fácil mesmo, nunca será fácil. Mas eu creio que, embora não seja fácil, é possível. Em Deus é possível. E nesse texto aqui, gente, eu destaco 3 lições, 3 caminhos que eu e você precisamos aprender a trilhar para a gente exercer, e quando nós vamos precisar exercer fé e crer no impossível, que aconteceu com esses carinhas aqui, com Moisés e com os israelitas. A primeira lição, quando nós precisamos exercer fé e crer no impossível, olhando para esse texto, se faz necessário quando obedecendo, escuta o que eu estou dizendo para você, quando eu e você obedecendo a Deus, parece que Deus nos colocou num beco sem saída. É a primeira lição que eu e você precisamos crer no impossível, crer pela fé no impossível, porque eu estou obedecendo a Deus e parece que o meu Deus, Ele é o responsável de me colocar naquele lugar, e na hora a gente não entende nada. Hoje, eu leio esse texto e eu consigo entender o porquê que Deus mandou eles mudarem o caminho. Isso está no verso 1 e no verso 2, quando o Senhor Deus, Jesus ainda não tinha nascido, logicamente, mas o Senhor Deus, Ele disse assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo, e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol, e acampem defronte a Baal-Zefon. A ordem era de Deus. Segundo os estudiosos, Pi-Hahirote era uma cordilheira de rochas intransponíveis, ou intransponível. Do outro lado, Migdol e Baal-Zefon, que alguns dizem ser fortes guarnições das fronteiras, ou nas fronteiras com o Egito, e diante deles o mar. Quando eles olham para trás, eles têm no encalço deles Faraó. E aí a grande questão: o que fazer? Qual a saída? Como resolver essa equação? Como resolver esse problema? Como sair dessa? E aí talvez alguém diga assim, você vivendo essa sua dificuldade particular, você diga assim, como eles: mas nós estamos aqui por ordem de Deus, foi Deus que mandou nós mudarmos o rumo, foi a ordem de Deus, esse caminho que eu estou, onde eu estou, foi orientação de Deus, aonde eu estou aqui agora, foi Deus quem nos mandou estar. Ou nós não entendemos, Moisés, o que Deus nos disse, ou te disse, ou Deus se equivocou. E quando eu olho para cá, eu vejo que eles estão sem nenhuma possibilidade. Quando eu li o texto com vocês aqui no início, o texto todo, se eu não estiver equivocado, eles estavam ali, o verso 5, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó mudou de ideia, e o que foi que fizemos? Então o faraó ele aprontou todo o seu exército, e aí os israelitas estavam no verso 9, olha o que diz o texto: os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra, os cavaleiros e infantaria saíram em perseguição e alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote e defronte Baal-Zefon. Ou seja, eles estavam no lugar que Deus havia dito para eles estarem. E essa é a primeira lição que eu e você precisamos aprender a exercer fé, quando nós estamos no lugar que Deus mandou a gente estar. A impressão que nós temos, ou não a impressão, mas a realidade é que nós vivemos diante de uma sinuca de bico, diante de um beco sem saída, diante de uma impossibilidade. Eles estão sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma alternativa. O que resta aqui para eles é só um caminho. À frente está o mar, não dá para andar, não tem possibilidade. O mar nunca tinha sido aberto em toda a história.
Traz o faraó com o seu exército. Não tem outro caminho. O único caminho que existe agora, se fosse ter um recurso, é para cima. O único caminho é para o céu. O único caminho é olhar para o alto e que alguém viesse com um helicóptero e tirasse eles daquela situação, um avião, alguma coisa. Mas eles não têm saída. Agora, eu e você precisamos aprender hoje aqui, em nome de Jesus, que exercer fé e crer no impossível, quando nós, obedecendo a ordem divina, nós nos vemos num beco sem saída, nós temos ainda como olhar para cima. E aí eu me lembro do Salmo 121, que você conhece tão bem. Nessa tradução que eu estou, no 121, 2, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Exercer fé, crendo no impossível, exige de cada um de nós andarmos no caminho que Deus nos revela. Mesmo quando andar no caminho que Deus nos revela, signifique vivenciar dificuldades e problemas. Aí eu tenho que crer no impossível, aí eu tenho que crer pela fé no impossível, ainda que pareça que Deus nos colocou exatamente num beco sem saída, mas eu preciso saber, você precisa saber, eu estou aonde eu deveria estar, porque aonde eu estou, foi meu Deus quem mandou eu estar, e se eu estou aqui, vivenciando uma situação assim, eu sei que Deus fará alguma coisa. Uma segunda lição que nós encontramos aqui, nessa história, quando nós precisamos exercer fé e crer no impossível, isso deve acontecer quando nós nos percebemos tão pequenos, tão limitados frente ao problema que surgiu. Porque é muito fácil você dizer que exerce fé quando você tem condições de fazer com as suas forças, com os seus recursos, com a sua capacidade. E aí, embora você diga que é fé, eu vou dizer para você que não é fé. Quando você quem faz, quando a ação é humana, é ordinária, é natural, ela não está no sobrenatural, isso não é fé. Fé que a Bíblia fala é crer no impossível, é crer no invisível. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. O verso 6 e o verso 7 do capítulo 14 diz assim que então o faraó mandou aprontar sua carruagem, levou consigo o seu exército. O verso 7 levou todos os seus carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial de comando. E aí, quando eu olho para essa história, eu fico pensando assim: para quem passou tanto tempo da sua vida, e as histórias para serem contadas para uma geração próxima, sejam histórias onde a pessoa que vai contar essas histórias, ela só tem como pano de fundo escravidão, submissão, sujeição, medo, maltratos. Então eu fico pensando aqui, para quem já passou por tudo isso, tantos anos escravos no Egito, depois que José, que você sabe a história, foi usado por Deus para preservar a nação de Israel, e o Egito também não passou fome por conta de José, só que morre o faraó que gostava de José, vieram outros faraós, veio outro faraó que não conhecia essa história, e o povo foi escravizado. Então esse tipo de gente, essa nação que passa por tudo isso, conhecia bem a fúria deles, dos egípcios. E talvez quando eles começam a contemplar uma visão assim, ou seja, o exército do faraó vindo atrás deles em seu encalço, quando eles olham isto por si só já mexia com a alma deles.
Isso por si só já trazia para eles angústias. Isso por si só já trazia para eles recordações terríveis. E eles começam então a sentirem medo. E isso trouxe para eles a lembrança da fragilidade, a lembrança da fraqueza, a lembrança da limitação, para enfrentar esse problema grande que era Faraó e seu exército. E quando eu olho para a história, eu fico pensando assim: o fruto do medo. E o medo, lógico que o medo ele é bom em alguns momentos, mas não é disso que eu estou falando. A gente tem medo se chega no alto de um prédio, porque você sabe que se você cair, você morre. Então que bom que nós temos medo. O medo é positivo. Deus que nos colocou esse sentir, né? Esse conhecimento, né? Esse sentimento. Eu tenho medo, não posso ficar aqui. Agora, quando se trata das questões relacionadas à fé, o medo rouba de nós a capacidade de nós olharmos e crermos naquilo que nós ouvimos de Deus ao nosso respeito. E qual o fruto do medo que esses caras sentem aqui? Alguns, muito embora o texto sagrado aqui que eu li com vocês, ele não dê uma abertura tão grande, mas eu consigo enxergar aqui um medo positivo. Quando eles olharam e eles viram os egípcios ao encalço deles, o texto no verso 10 diz que eles clamaram ao Senhor. No medo nós clamamos ao Senhor. Lembra que eu falei que não tem nenhuma negatividade nisso? Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, verso 10, que marcharam em direção a eles, e eles aterrorizados clamaram ao Senhor. Eles tinham diante deles uma batalha. Eles tinham diante deles uma possível batalha a enfrentar. Na cabeça deles, acredito que a primeira reação foi: temos uma batalha com eles, mas eles são poderosos, eles são guerreiros, eles são experientes, e nós não temos nem armas. Às vezes essa sensação que você tem, né? Eu não tenho nem arma, eu não tenho como guerrear, eu sou pequeno, eu sou limitado. Agora, era uma possível batalha, porque a batalha nem aconteceu, mas eles não sabiam. Era um possível combate. Gente, e de verdade, quando existem combates do lado de fora, não invariavelmente existem combates e lutas e temores para o lado de dentro. Não adianta, isso é uma coisa que é inerente ao ser humano. Quando você passa por alguma dificuldade, é um combate, é uma guerra, é uma angústia, é uma luta, é um gigante que se levantou, invariavelmente você começa a sentir esse medo para o lado de dentro, temores. Paulo ele falou dessa realidade, eu já preguei aqui no ano passado, quando Paulo disse assim, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 5, Paulo falou da realidade desses sentimentos que eu estou afirmando aqui, que esse povo israelita sentiu quando eles perceberam que o exército de Faraó e Faraó estavam arrependidos do bem que eles haviam praticado. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos, em outras traduções, lutas por fora, temores por dentro. Esses primeiro clamaram ao Senhor, mas alguns deles agiram muito mal. O medo teve um efeito negativo. O medo teve um efeito devastador na alma desses israelitas. Verso 11 e 12. Disseram a Moisés: foi por falta de
túmulos no Egito, que você nos trouxe para morrermos no deserto? Em outras palavras, o que mais você sabe fazer, Moisés? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? E aí no verso 12, quando eu dei ênfase, quando eu li o texto, eles dizem assim: já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, Moisés. Que história é essa que Deus falou com você, que você vai nos libertar? Nós estamos aqui há tanto tempo, somos escravos, somos maltratados, somos judiados, somos angustiados muitas vezes, mas nós temos comida, nós temos carne, nós temos tudo aqui, e nós somos escravos e preferimos a escravidão. Ou seja, eles estavam aqui dizendo o seguinte: olha o que eles dizem para Moisés: seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eles não viam possibilidades de livramento dessa situação, e por não enxergarem nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade, nenhuma porta aberta de livramento, eles começaram a se enxergarem novamente como escravos e afirmarem para eles mesmos que era melhor ser escravo do que ser liberto. Sabe, gente, mas é quando nos parece que o braço de Deus encurtou, é quando nos parece que a esperança e a solução do problema não existe em Deus, não existe solução em Deus. É nessa hora que Deus ele tem uma expectativa que eu e você devemos crer no impossível. É na hora que a gente se sente tão pequenininho, tão sem importância, tão sem forças, mas estando no lugar onde Deus mandou que nós estivéssemos, é nessa hora que nós temos que exercer fé e crer no impossível. Estou lembrando agora, totalmente de improviso, viu, Camilinha? Nem um texto aí, e eu também não vou saber nem falar o endereço, eu sei que é lá em Samuel, mas a história de Davi, pequeno Davi, que na sua insignificância para um exército, tanto de Israel como do exército inimigo, ele levando comida aos seus irmãos, ele vê o gigante Golias afrontando ao Deus de Israel, a nação de Israel. E Davi, ele se coloca à disposição de Deus, e Davi derrota aquele gigante. Para mim, o grande X da questão, para mim, Romanos 8:28, que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, quando eu olho para Romanos 8:28, pensando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo os seus propósitos, eu não consigo deixar de lembrar de Romanos e não lembrar dessa história, que ela tem uma ligação com Romanos, porque a nação de Israel estava onde Deus queria que eles estivessem. Moisés estava onde Deus orientou que eles estivessem. E toda vez que você estiver no lugar que Deus te colocou, pode ter certeza, o livramento será certo. Talvez você não saiba como Moisés não sabia, mas o livramento virá, porque o Deus quem eu sirvo é o Deus que não tem equívocos, é o Deus que não erra, é o Deus que quando Ele fala algo para você, é Ele quem fala. Não é como muitas pessoas fazem: Deus mandou, Deus me falou, eu orei, Deus me respondeu. Está cheio disso no meio cristão. Agora, quando é Deus que fala, você se tornará vitorioso.
Quando Deus fala, ainda que você esteja num beco sem saída, Ele espera de você fé, de crer que o impossível vai acontecer. Quando Deus que coloca você num lugar, ainda que você se sinta insignificante pela força do inimigo, você tem que olhar com fé, porque pela fé você vai crer, pela fé, e Deus vai fazer o impossível. E a última lição, a terceira lição, que eu vejo aqui nesse texto, que nós precisamos exercer fé e crer no impossível, eu vejo isso quando em obediência, eu e você precisamos pisar no solo da impossibilidade. E é aqui que o bicho pega. Aqui que o bicho pega. Você sair do ordinário. Você sair do natural, e agora você tem que fazer aquilo que Deus está mandando, mas o pisar, o marchar, é num terreno de impossibilidade, onde não existe, nunca existiu. É sobrenatural. O verso 13 e o verso 14 diz que Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Eu acho lindo essa postura de Moisés. Como Moisés, ele teve paciência com esse povo, né, gente? Como Moisés, a história vai narrar depois, que Deus queria destruir o povo, e Moisés defendeu o povo. Não, se o Senhor destruir, me destrua também. Não, risca o meu nome do livro da vida, porque ele tinha um amor por esses caras. Ele não era correspondido, como muitas vezes você também não é correspondido, como muitas pessoas que lideram não são correspondidas, muitos pastores não são correspondidos. Moisés também não, mas ele tinha um amor por essas pessoas, e ele poderia falar assim: meu, estou cansado de vocês, se bem que aqui tanta coisa aconteceu, tanta coisa horrorosa aconteceu, tanta coisa que eles fizeram, e ele poderia falar, olha, não quero conversa com vocês, mas ele fala: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento do Senhor, vejam o livramento que o Senhor trará para vocês hoje, porque o egípcio, ou os egípcios que vocês olham para eles e sentem medo, os egípcios que vocês olham para eles e automaticamente a alma de vocês já se sente tão pequenininha, tão angustiada, um trauma, quando olha para egípcios. Esses egípcios que vocês veem hoje, vocês não vão vê-los mais. O verso 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente botem no coração de vocês, dentro de vocês, a calma, acalmem-se. Talvez eles digam assim: mas como, Moisés? Mas como, Moisés, não ter medo? Olhe para trás, Moisés. Sabe, gente, uma coisa também que eu acho curioso, eu não marquei o texto, mas é no capítulo 14, Camilinha, deixa eu ver se eu acho aqui, é o verso 19, uma coisa que eu acho interessante nessa história, é que a Bíblia fala que Deus sempre estava na frente, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo, e aqui diz o texto no verso 19, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, ou seja, o anjo estava comandando ali aquele povo, a marcha daquele povo, mostrando qual era o caminho que eles tinham que ir. O anjo do Senhor, o anjo indo na frente deles, ele se coloca atrás deles agora como proteção, porque agora não existe mais uma dúvida qual o caminho a seguir. Agora, meu amigo, é pisar no terreno da impossibilidade. Agora não tem o que fazer, agora é pisar no mar. O mar vai ter que se abrir, vai ter que entrar no meio do mar. Não tem barcos, não tem embarcações que vieram para buscar o povo. Eles olharam e agora vai ter que ir à frente. E aí a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios no 20 e os israelitas. E a nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam se aproximar dos israelitas durante toda a noite. gente querida,
O sobrenatural de Deus, a personificação do sobrenatural de Deus é em milagre. Só se manifesta quando a lógica não explica, quando tudo foge do campo do ordinário, do natural. Se existe explicação, você não está pisando no terreno da impossibilidade. Se existe explicação, não existe sobrenatural. O povo aqui justifica. Eles arrumam um momento agora nesse diálogo com Moisés para justificar o que eles tinham dito lá atrás para Moisés. Quando Moisés chegou dizendo assim: olha, eu vou libertar vocês, Deus me escolheu. E Deus disse assim para Moisés: diga para eles assim, o eu sou, que Deus que é? Você está vindo em nome de quem? Do eu sou. E eles então tiveram uma resposta, eles tinham dito a Moisés: nós dissemos a vocês, lá atrás tinham dito, nós vamos ser escravos no Egito. Então eles tiveram aqui uma justificativa, um momento de justificar aquilo que eles tinham dito lá atrás. Eles justificam o que eles haviam dito sobre a escolha de continuarem serem escravos e morrer no deserto. Como Matthew Henry disse, esse escritor cristão, ele diz o seguinte: eles estavam dizendo, eu prefiro a escravidão e a fumaça dos fornos de tijolos do que o ar puro de um deserto e a liberdade. Era isso que eles estavam dizendo para Moisés, segundo Matthew Henry, palavras dele. Eu prefiro respirar e aspirar a fumaça dos tijolos que nós fabricamos como escravos, ao ar puro da liberdade proporcionada por Deus no deserto. Para a obediência, para eu e você pisarmos no solo da possibilidade, para eles no caso, eles precisavam em primeiro lugar, como disse Moisés aqui, deixar de lado o medo. Verso 13, não tenham medo. Eles precisavam ficar firmes. Fiquem firmes. Se assim eles o fizessem, eles iriam receber de Deus um grande livramento. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Vocês morrem de medo dos egípcios. Quando vocês olham os egípcios, eles eram remexidos na alma. Mas vocês não vão mais ver esses egípcios. Para a obediência e pisar no solo da impossibilidade, eles precisavam saber que Deus estava lutando por eles. Versículo 14, o Senhor lutará por vocês. Eles precisavam saber, eles não podiam olhar para a naturalidade das coisas, eles tinham que olhar para o sobrenatural. E aí por último Moisés diz para eles pisarem no campo da impossibilidade, no solo da impossibilidade, eles tinham que acalmar a alma deles. A minha conclusão, Moisés ele disse, aqui nesse texto, no verso 13, o Senhor vai dar livramento a vocês. E o que eu gosto demais dessa história e ver Moisés como exemplo é que ele não sabia como. Ele não sabia como. Para pisarmos no terreno da impossibilidade pela fé, gente, nós não precisamos saber como as coisas vão acontecer. Eu não preciso saber como as coisas vão acontecer.
mas eu preciso saber que elas acontecerão. É isso que Deus deseja de mim e de você. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele fará. Foi Deus quem disse a Moisés. Aí eu volto no texto do verso 1 do 1 ao 4 do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote. É Deus que está falando. Entre Migdol e o mar, acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. E aí o 3, que agora a gente lendo, a gente começa a entender o que os israelitas não compreendiam. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, era uma estratégia de Deus. Cercados pelo deserto, então eu endurecerei o coração de Faraó, e eles os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles fizeram isto. Aí você fala assim: poxa, mas Cássio, por que você está dizendo que Moisés não sabia como que ia acontecer? Eu estou dizendo isso porque no verso 14, no verso 15, perdão, e no verso 16, tanto ele não sabia, que o Senhor disse para ele assim: Moisés, por que você está clamando a mim? O exército está vindo atrás, no encalço deles, ele está clamando, ele está orando: Senhor, nos ajude. O exército do faraó está no nosso encalço, eu estou aqui, Senhor, de frente ao mar, entre Migdol, Baal-Zefon, eu estou aqui em Piairote, porque foi o Senhor quem mandou, ele está orando. E aí Deus lá do céu falou: Moisés, para tudo. Por que você está clamando? Por que você está orando? O Senhor fala assim: diga aos israelitas que sigam avante. É o terreno do impossível, é pisar nas águas do mar. O mar está cheio de água, você vai entrar, você vai morrer afogado, mas Deus está dizendo: mande o povo ir avante. E Moisés, você erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aleluia. Foi aí então que Moisés tomou conhecimento de como seria o livramento. Olha aqui, o que é muito lindo em Moisés, que ele não sabia, mas ele acreditava, ele cria. Você que está me vendo aqui hoje, em nome de Jesus eu te digo, você não precisa saber como Deus fará, mas você tem que crer que Ele fará. Agora lembre-se que eu disse para vocês: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são segundo o seu propósito, ou andam segundo o seu propósito. Você tem que estar no lugar que Deus mandou você estar. Se você saiu fora, Deus não tem nada a ver com isso. Se eu sair fora, Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem compromisso com quem tem aliança com Ele. Se você quebra a aliança com Deus, Deus não tem compromisso, não foi Ele que mandou você quebrar. E aí, então, como eles permaneceram firmes, o milagre aconteceu. O mar se abriu. E aí eu termino aqui a minha fala hoje, dizendo o seguinte: a conclusão que eu chego de tudo que eu disse até agora, para a gente poder exercer a fé e crer no impossível, sabe o que a gente tem que fazer? É simples, é seguir avante. É o que diz o texto aqui: digam a eles que sigam em frente. É olhar para frente, é olhar para o alvo, para frente, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu olho para frente, dizia Paulo, eu prossigo para o alvo, eu não olho para trás. Eu não julgo que eu tenho alcançado, ele disse a escrever a carta aos Filipenses. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo, olhando para frente, eu sigo olhando em Jesus e procuro Jesus e vou agradar Jesus. Quando você olha para trás, você corre o risco de sentir desejo de continuar escravo, porque você se sente pequenininho diante da impossibilidade de guerrear. Mas quando você olha para frente, quando você olha para Deus, você é vitorioso, você vai ver o milagre vai acontecer.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você se cuide, que você se guarde. Estamos atravessando no mundo inteiro um momento muito delicado e muito difícil, muito difícil. Nunca nenhum de nós imaginamos viver uma situação dessa. Vivemos um momento difícil, uma guerra contra a vida e morte. A guerra entre a vida e entre a morte, melhor dizendo. E que você se guarde, que você faça a tua parte em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Que você ouça a voz de Deus sempre, sempre, sempre. A minha oração, o meu desejo é que Deus realmente Ele te faça crer no impossível. Mesmo que Deus te colocou num beco sem saída, mesmo que você olhe para você e não sinta nenhuma capacidade de vencer o problema que está diante de você, mas que você aprenda a pisar no solo da impossibilidade. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse encontro, por mais essa reunião, por mais esse momento de comunhão, porque eu sempre vou dizer isso, embora muitos digam que não seja, eu digo que o é um momento de comunhão, porque comunhão não é estar juntos, grudados um no outro. Eu conheço tantas histórias de gente que conviveu um do lado do outro, mas que não tinha nenhuma comunhão, mas nós estamos em comunhão, porque comunhão é lutar pelos mesmos objetivos, é lutar pelos mesmos sonhos, é lutar pela mesma vontade, é nós atingirmos o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos fortaleça, e que o Senhor nos ajude a realmente crer pela fé no impossível, porque Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que diante do Senhor não existe causa perdida, Tu és o Deus que não existe não, o Senhor quem tem o não que o homem dá não é um não do Senhor. Tu és o Deus que tem sempre a última palavra, e que nós possamos estar com os nossos ouvidos sempre atentos, Senhor, é a minha oração, para entendermos aonde o Senhor nos quer colocar, aonde o Senhor quer colocar as nossas vidas. Nós não queremos ser como aqueles que tomam decisões, e às vezes as decisões não são as decisões que o Senhor planejou para eles, mas eles dizem, Deus mandou, Deus quem mandou. Não, nós queremos realmente estar aonde o Senhor deseja que a gente esteja. Que o Senhor nos guarde e nos livre disto, que a nossa mente, que o nosso coração, que o nosso viver, que o nosso corpo seja templo, seja morada do Teu Espírito, hoje e sempre. Nos dê um domingo de bênção, nos dê um domingo de paz, que o Senhor nos guarde, nos dê uma semana de graça, nos guarde, nos livre de todo mal. Abençoe o Brasil, abençoe o mundo, abençoe os nossos governos, os governos do mundo. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão vivenciando essa grande dificuldade, tendo que tomar decisões. Senhor, em nome de Jesus, coloque as Tuas mãos sobre a terra. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa, Senhor, o povo, abençoe as pessoas que estão vivenciando momentos de lutas, e que o Senhor nos guarde, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, te pedindo isto, e te agradecendo por todas as coisas, amém, amém, e que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, a doce comunhão do Espírito Santo, esteja em teu coração, em nosso coração, hoje e sempre, amém e amém. Pode Faraó tentar me perseguir, mas por mim o Senhor vai pelejar. Sobre os carros de Faraó, as águas vão se fechar, e o poder do grande eu sou se manifestará. No meio das águas eu vou passar, em terra seca eu vou caminhar, as minhas promessas eu vou conquistar, pois em nome do Senhor eu vou avançar. Você vai avançar, creia.
em nome do